Meus irmãos, boa noite a vocês todos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé nesse momento e vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3. Versículos 1 a 3. Dizem assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vo-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. É o nosso texto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, obrigado pela reunião do teu povo, por tua presença em nós, no nosso meio, dentro de nós. Recebe-nos, continua a fazê-lo e recebe o culto que ofertamos a ti por meio da Escritura Sagrada nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Assentai-vos, meus irmãos. Nós estamos percorrendo o texto de João, a partir do versículo 13, para vermos os fatos e ensino de Jesus que foram feitos no cenáculo na quinta-feira da Paixão. A noite da quinta-feira da Paixão no cenáculo foi cheia de fatos marcantes e ensinos fundamentais da parte de Deus, não é? Jesus lavou os pés dos discípulos após lhes haver contrariado aquela busca egoísta por posições no reino de Deus. Depois de indicado Judas, o traidor, saiu para cumprir o seu trabalho e Jesus falou aos discípulos sobre suas iminentes glorificação e partida, além de lhes haver dado o novo mandamento. Na sequência, Jesus teve um diálogo duríssimo com Pedro, não é? Ao adverti-lo que Pedro o trairia, isso a despeito da sua autoconfiança, mas que não, apesar disso, não abandonaria Pedro. Isso ficou muito claro também. E assim pode ser resumido os eventos do capítulo 13, com as inserções necessárias dos demais evangelhos que fomos pontuando ao longo da passagem. Nesse ponto dos acontecimentos, isto, meus irmãos, em meio à angústia sentida pelos discípulos por causa do anúncio de Jesus quanto à sua partida iminente, não é? Os evangelhos sinóticos registram duas informações importantes que provavelmente elas cabem exatamente aqui nesse ponto. Preste atenção nisso. Em primeiro lugar, Lucas, exclusivamente, somente Lucas, registra a advertência de Jesus quanto à necessidade de estar preparado para a oposição que logo se revelaria. Eu vou ler o texto que é só de Lucas, os meus irmãos me ouvem. A seguir, Jesus lhes perguntou: Quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos, porventura, alguma coisa? Nada, disseram eles.
Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforge, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes Jesus: basta. Veja que Jesus tensionava, numa linguagem metafórica, dizer que o momento requer a máxima diligência. Aquelas ocasiões em que Jesus havia enviado os grupos de 12 e de 70, Jesus disse: vão como estão. Mas agora, Jesus faz com que eles se recordem e lembra-lhes naquele momento que agora a situação é totalmente diferente. Há uma oposição iminente sendo deflagrada. E agora há necessidade de todo o máximo de cuidado. Só que para Jesus dizer isso, Jesus usou esta linguagem metafórica: quem tem bolsa, tome-a. Também tome o alforge, quem não tem espada, venda a sua capa, compre uma, como a dizer, veja, agora é o momento de nós estarmos totalmente vigilantes. Esse é o sentido da passagem, mas aí os discípulos interpretaram as coisas muito literalmente, como se Jesus estivesse dizendo que a oposição deveria ser resistida com armas. E aí, percebendo a miopia dos homens, Jesus disse: basta, como se dissesse, chega dessa conversa, vocês não estão entendendo nada. A segunda informação valiosa dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas é o registro da instituição da ceia do Senhor, que deve ter acontecido exatamente nesse momento. Ela foi instituída enquanto comiam. Enquanto comiam. Esse fato fez com que a ceia do Senhor fosse reproduzida na igreja primitiva no contexto de uma refeição comunal, denominada Festa do Amor. A ceia do Senhor, meus irmãos, é um sinal e um selo de realidades espirituais. A simbolizar e a promover. Simboliza e promove a comunhão entre os cristãos, como a comunhão dos cristãos com o Cristo crucificado e os benefícios do seu sacrifício. Estas coisas são simbolizadas e promovidas por meio da ceia do Senhor. A ceia é mais do que meramente um memorial. Ela possui, de fato, uma eficácia sacramental, capaz de fortalecer o ministério da palavra no coração dos cristãos, experiência da qual os discípulos careciam desesperadamente naquele momento. Então, dois registros importantes que foram buscados nos evangelhos sinóticos que devem caber exatamente nesse momento. Primeiro é a fala de Jesus sobre a máxima vigilância, numa linguagem meio metafórica, e ela não foi compreendida. Segundo, a instituição da ceia do Senhor, exatamente naquele momento, certamente como uma forma de fortalecer o coração daqueles pobres homens. Instituída a ceia do Senhor, Jesus disse as palavras então confortadoras do nosso texto, sobre elas que nós trataremos hoje. O texto começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Oh, que palavra! Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração possui um olhar retrospectivo, mas também possui um olhar prospectivo. Primeiro, Jesus sabia bem o impacto que o anúncio da sua partida e da oposição que estavam prestes a enfrentar causaria na mente daqueles pobres homens. Mas há também uma preparação para o que estava por vir. As coisas que nas próximas horas aconteceriam eram tão tenebrosas que fariam homens como Pedro negarem o Senhor e, finalmente, separá-los do Senhor, que iria
para um lugar que eles não poderiam ir. Um comentador da Bíblia diz que os discípulos estavam da seguinte maneira, preste atenção. Primeiro, eles estavam tristes em razão da iminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingia. Segundo, os discípulos estavam envergonhados em razão do egoísmo que haviam evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Terceiro, os discípulos estavam perplexos em razão da predição de que Judas trairia Jesus e Pedro negaria, e todos os demais seriam dispersos. Quarto, os discípulos estavam vacilantes na fé, pensando como o Messias pode ser alguém que será traído. Quinto, os discípulos estavam angustiados diante das aflições, açoites, perseguições, prisões e torturas que enfrentariam pela frente. Foi para esses homens que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Então eu penso que nós temos algumas perguntas importantíssimas que o texto pode nos responder. É possível não se abalar quando se é levado a um cenário de limite, a uma zona limítrofe? Se sim, em que bases? Como é possível não se turbar em momentos de tensão extrema? Era exatamente o que estava acontecendo. Momentos de tensão extrema, uma zona limítrofe. E foi exatamente nesse momento, nesta zona limítrofe, neste momento de tensão extrema, que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Como é possível? Então ouçamos Jesus, né? Eu quero saber se os meus irmãos estão comigo nesse momento, sim ou não. Muito bem. Primeira coisa que Jesus disse foi o seguinte: credes em Deus, crede também em mim. Olha o que está aí. Credes em Deus, crede também em mim. Veja que tudo que é visível está a ponto de desmoronar. Aquelas boas expectativas geradas no domingo anterior pela entrada triunfal de Jerusalém estavam agora desfalecendo irremediavelmente na perspectiva dos homens. Tudo em volta se revelou frágil. Tudo em volta se revelou incerto. Os homens que seguiram a Jesus por anos estavam eles mesmos apavorados e nem sabiam exatamente o que lhes aguardava nas próximas horas da quinta-feira da paixão, gente. É nesse ponto que Jesus os relembra que o melhor que podem fazer é retirar os olhos de si mesmos e da realidade em volta e os manterem firmes em Deus. A fé é o remédio para os momentos de tensão extrema. Fitar a Deus quando tudo em volta parece desmoronar, ainda continua sendo o melhor remédio para os momentos de tensão extrema. O que vocês precisam fazer nesses momentos? Se manterem firmes em Deus, com olhos fitos nele, para encontrarem nele a firmeza e a segurança que vocês não podem achar em mais nada. Olhem em volta. Vejam se vai sobrar alguma coisa. Vocês podem confiar em quem mais? Então, sim, olha a palavra de Jesus, credes em Deus, que não é exatamente, meus irmãos, eu creio assim, seguindo uma pleiade de bons estudiosos, Jesus não está agora chamando os homens para
crerem em Deus. Jesus está dizendo, sim, vocês creem em Deus. Esta é uma confirmação de Jesus quanto à fé daqueles discípulos. Vocês creem em Deus. Esse é um fato. Esse fato Jesus está atestando. É assim que eles devem permanecer e é exatamente isso que eles devem fazer. Mas não só. A partir da revelação de Deus em Jesus e da glorificação de Deus nele em Jesus, a fé em Deus não pode mais ser divorciada da fé em Jesus. Uma vez que Jesus se revela, e isto aconteceu, não se pode mais, depois da encarnação do Verbo, depois da morte do Verbo, depois da ressurreição do Verbo, não se pode mais crer em Deus sem crer em Jesus. Por isso, Jesus disse, credes em Deus, crede também em mim. Sim, eu sei que vocês creem em Deus. Agora eu estou ordenando, creiam também em mim. Credes em Deus, crede em mim. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês que creem em Deus, creiam também em mim. Jesus já havia dito que é da vontade do Pai que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Isso está em João, capítulo 5, versículo 23. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe enviou. Jesus já havia dito. Em outras palavras, sem fé em Jesus, não há fé em Deus. Se Jesus não é glorificado, Deus não é glorificado. Essa fé em Jesus, meus irmãos, por outro lado, não está baseada em ideias a respeito das quais aqueles homens tão somente ouviram falar. Eles precisavam ser firmados de tal maneira e de tal maneira postos como testemunhas incontrastáveis da fé em Jesus, que a eles foram dadas oportunidades de verem com seus próprios olhos o relance da glória de Jesus. Então eu quero que vocês entendam isto. Eles estiveram por mais de 3 anos com Jesus, viram que as forças da natureza se submetem a Jesus. Eles tiveram a oportunidade de ver que os demônios se submetem a Jesus. Eles viram o relance da glória de Jesus no Monte da Transfiguração. Eles viram na transformação da água em vinho que Jesus domina e controla as substâncias da matéria. Eles viram nas muitas curas e até em algumas ressurreições de mortos como Jesus exerce controle absoluto sobre os corpos humanos e sobre a vida e sobre a morte. E o notável é que sim, aqueles homens eram judeus ortodoxos, eles eram estritamente monoteístas. Eles tinham motivos, apesar de serem estritamente monoteístas e de jamais terem deixado de ser, eles tinham motivos para reconhecer que a fé em Deus, quando genuína, implica fé em Jesus. Quero saber se vocês estão me entendendo, sim ou não? Credes em Deus, crede também em mim. Qual é o antídoto, qual é o remédio eficaz para quando o coração está turbado? Credes em Deus, crede também em mim. A fé. Claro que os meus irmãos vão saber que existem vários tipos de fé. Tem uma fé que é meramente intelectual, meramente histórica. Não, a fé não pode ser meramente intelectual ou histórica. A fé precisa avançar para o ponto de perceber a necessidade do objeto da fé.
E é claro que vocês iriam ficar pensando, não é, mas, pastor, isso não seria a necessidade de uma fé tamanha para atender a palavra de Jesus, para não se turbar num momento como aquele? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Veja quanta fé. Não, o problema não é exatamente a grandeza da fé. O problema é o poder do objeto onde a fé deve repousar. Mais importante do que a grandeza da fé é a genuinidade da fé. Mais importante do que a grandeza da fé é o que ou quem aquela fé abraça. Um pouco de fé em Deus e em Jesus. É muito melhor do que uma montanha de fé no objeto errado, na pessoa errada, no ídolo. E a fé nada mais é do que, de um lado, um ato negativo de desesperar das coisas e das pessoas, inclusive de si, e por outro lado, um ato positivo de se voltar para Deus em seu Filho Jesus, para nele achar descanso e segurança eternas. Agora, a fé tem um detalhe. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas pode acontecer às vezes de a fé só se mostrar verdadeira ou falsa quando nós passamos a ter todos os motivos para desistir dela e a agir com as nossas próprias forças. Olha o que eu estou dizendo bem para os meus irmãos. Às vezes a fé só se revela como genuína quando todo o cenário é de tal maneira contrário a ela que qualquer pessoa que não a tivesse decidiria abandonar a suposta fé que teve. E às vezes, meus irmãos, somente nesses momentos é que nós sabemos se agiremos como feras, como bichos, quando se sentem ameaçados, reagindo com fúria, ou se nós continuaremos deixando tudo nas mãos do Senhor. Seja como for, creio em Deus e creio em mim, foi a primeira palavra de Jesus a homens desalentados ao extremo. Se foi isso que Jesus disse naquele dia, na quinta-feira da paixão, provavelmente essa é a melhor coisa para nós ouvirmos hoje. Em nossa própria dor, em nosso próprio desalento, em nossa própria desesperança, em nossa própria incredulidade, em nossa extrema tensão. Se foi útil lá, foi exatamente isso que Jesus disse lá. É o que nós precisamos hoje. Vocês que creiam em Deus, creiam em Jesus. Amém, gente? Segundo lugar, Jesus disse o seguinte para aqueles homens: na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai há muitas moradas. Vejam que Jesus chama os discípulos para confiarem em Deus e nele. E agora nós ficamos querendo saber o que os discípulos devem esperar de Deus e dele. E, para nossa surpresa nenhuma, embora isto seja uma surpresa de um monte de movimentos que se dizem cristãos evangélicos até por aí, a resposta não é riquezas humanas e honras terrenas. Credes em Deus? Crede também em mim. Então, espere em Deus. Esperar o quê, Senhor? Esperar o quê?
Aqueles que confiam em Deus e em Jesus devem esperar, meus irmãos, a sólida, a segura, a eterna, a gloriosa casa de meu Pai. Não é a incerteza das riquezas. É a eterna casa de meu Pai. A casa que é do Pai é também eternamente do Filho. Jesus disse em outro lugar, em João capítulo 8, versículo 35, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. A casa que é do Pai, que é também do Filho, é a casa onde o Filho, em certo sentido, sempre esteve, de onde, em certo sentido, jamais se ausentou. Jesus disse, ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Mas a casa de meu Pai não é o lugar da morada eterna somente de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. O que Jesus está dizendo é tão evidente, é tão simples para ser tão profundo. Há lugar para cada um de vocês. Há lugar para cada um dos discípulos de Jesus. E Jesus não quer que seus discípulos tenham nenhuma sombra de dúvida a respeito. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Quem está garantindo aos discípulos que há lugar para eles, há moradas, esperando por eles na casa de meu Pai, é ninguém menor do que aquele cuja palavra decide o destino eterno de todas as pessoas. Veja a segurança de Jesus. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Aquilo que Jesus tinha dito aos discípulos e a Pedro, capítulo 13, versículo 36, para onde eu vou não me podes seguir agora, isto permaneceu válido naquele momento. Traz Jesus na casa do Pai, um longo caminho, com muito sofrimento pela frente. Aqueles 11 homens ali, à exceção de João, morreriam como mártires da fé. Tem um longo caminho pela frente entre a promessa de Jesus e o reencontro, entre a partida de Jesus e o reencontro na casa de meu Pai. Tem um longo caminho com muito sofrimento pela frente, mas é certo que ao final da jornada há uma casa lhes aguardando. Uma casa que é tão gloriosa, tão santa, tão bem-aventurada, que comparados com a experiência de tê-la e de nela estar eternamente, os maiores sofrimentos transitórios deste mundo não passarão de coisa insignificante. Foi isso que Paulo disse, quando disse, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas Jesus está dizendo que eles devem crer em Deus no momento de turbação, de coração conturbado, e Jesus está dizendo o que eles devem esperar. O que eles devem esperar? Eles devem esperar com toda certeza. Não tem sombra de dúvida. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Vocês devem esperar que há lugar para vocês, há moradas na casa de meu Pai. Agora eu peço uma atenção especial dos meus irmãos para um ponto importante. Nós não podemos abreviar
a experiência eterna daquilo que Jesus chamou de casa de meu Pai, com a morada celestial das almas dos santos que morreram em Cristo. Vejam que, bom, é verdade que há um sentido em que a palavra pode incluir a morada dos santos após a morte. E, inclusive, a respeito disso, Paulo disse que é preferível deixar o corpo e habitar com o Senhor. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. É preferível até. Então, já tem alguma coisa que é muito grandiosa, que excede tudo aquilo que nós conhecemos em termos de vida com Deus, de vida de comunhão com Deus e de contemplação da beleza divina. A morte leva o crente a esse novo estágio, a esse novo degrau, a esse novo nível de comunhão com Deus, e Paulo pode, por causa dessa experiência, dizer que é preferível até deixar o corpo e habitar com o Senhor. Todavia, muito mais do que as experiências do estado intermediário, a palavra casa de meu Pai tem um sentido muito mais amplo para abranger a totalidade do reino de Deus e sua manifestação eterna em novos céus e nova terra. Então, o que Jesus está prometendo mesmo? Quando diz assim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito. O que Jesus está prometendo? Não é apenas um lugar confortável e de comunhão com Deus após a morte para as almas dos santos que morreram em Cristo. Ele está se referindo à consumação de todas as coisas, ao reino de Deus. A casa de Deus significando comunhão com o Rei eterno, na eternidade, no estado eterno, na instalação de novos céus e nova terra. Então esta foi a segunda coisa que Jesus disse para aqueles homens perturbados. Primeiro ele disse assim, credes em Deus, crede também em mim. Segundo, Jesus disse mais, na casa de meu Pai há muitas moradas. A terceira coisa que Jesus disse foi muito importante e eu quero mostrar para os meus irmãos, relembrando aqui um pouco, que aqueles homens estavam perturbados por algumas razões, dentre elas, aquilo que mais chocou aqueles homens foi o anúncio de Jesus a respeito da sua partida. Para onde eu estou indo, vocês não podem ir. E aí o que Jesus vem a dizer agora, olha o que Jesus continua dizendo em terceiro lugar, pois vou preparar-vos lugar. E com isso Jesus diz que a sua partida é necessária. Jesus precisa ir. Agora, parece contraditório dizer que já há muitas moradas, como nós temos no início do versículo 2, e ao mesmo tempo dizer, vou preparar-vos lugar. Parece contraditório. Se já há moradas, por que Jesus ainda vai prepará-las? Por que será que Jesus falou as coisas desta maneira? Vejam que, mesmo naquele momento da história da salvação, se podia dizer que já existiam na casa do Pai muitas moradas, mas faltava a conquista do direito do acesso a essas moradas. As moradas existem, mas eu ainda preciso conquistá-las para vocês. Sim, na casa de meu Pai há muitas moradas, mas o acesso a elas só será possível pelo caminho dos meus sofrimentos, da minha morte e da minha ressurreição. É esse caminho que eu tenho que percorrer, a fim de que as moradas estejam acessíveis a vocês. Somente pelo caminho do Getsêmani, do Calvário, da ressurreição, da ascensão, é que pecadores culpados de pecados horrendos, como a traição de Pedro, por exemplo, poderiam ter acesso às moradas eternas da casa do Pai. Então Jesus esclarece que é absolutamente necessária,
essa separação com ele, essa separação que tanto angustiava o coração deles. Vou preparar-vos lugar. Essa separação, porém, é tanto indispensável, quando eu for e vos preparar lugar. Veja isso no seu texto. Quando eu for e vos preparar lugar. Veja como a separação é indispensável, a partida é indispensável, mas também essa separação e essa partida são transitórias. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Atenção para isso, porque é verdade que entre a ida de Jesus para preparar lugar e a sua volta para receber os discípulos, haveria um espaço considerável de tempo. Nesse intervalo, o Espírito seria dado, como foi no dia de Pentecostes. A respeito de quem? O outro Consolador, não é? Jesus teria ainda muito a dizer naquela noite. Nós ainda vamos conhecer o conteúdo desta fala sobre o outro Consolador, ainda na noite da quinta-feira da Paixão. Nesse intervalo haveria também a evangelização até os confins da terra. A respeito do que Jesus iria falar após a ressurreição. Lucas 24 registra, e Atos capítulo 1 também. Mateus capítulo 28 fala da evangelização. Marcos capítulo 16, os evangelhos e Atos, os primeiros terminam, Atos começa exatamente com esta fala da grande comissão da evangelização até os confins da terra. Então, vejam, eu estou partindo agora, mas eu voltarei e vos receberei para que vocês estejam comigo. Mas tem um intervalo, Jesus não está falando agora deste intervalo, mas ele existe. É neste intervalo que pessoas de todo mundo seriam chamadas para o conhecimento de Deus. Neste intervalo, o evangelho chegaria nas Américas. Neste intervalo, Caruaru receberia o evangelho. Neste intervalo, nós seríamos alcançados pela graça de Deus. Existe um intervalo, mas, meus irmãos, é certo que ao final desse intervalo, Jesus voltará. E quando ele vier, ele reunirá o seu povo de tal modo que nunca mais se separará dele. Nunca mais se separará dele. Para que onde eu estou, estejais vós também. E isso não é apenas uma fala no sentido de lugar. Vocês estarão no lugar em que eu estarei. É mais do que isso. Jesus está dizendo que nós estaremos com ele na mesma condição dele. Nós ganharemos um corpo semelhante ao seu e seremos semelhante a ele pela visão beatífica que dele teremos no dia de sua vinda. Então, 3 coisas foram ditas por Jesus para aqueles corações perturbados. Creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. Eu quero destacar as verdades desse texto magnífico das Escrituras que a gente lê e não se cansa de ler. E essas verdades são menosprezadas, às vezes, como obviedades em favor de especulações humanas. Eu tenho insistido aqui que nós não queremos saber não devemos saber nem querer saber aquilo que Deus revelou, que Deus não revelou. Nós queremos saber aquilo que Ele revelou. Eu vou destacar 5 verdades que nós podemos colher desse texto para os meus irmãos. Prestem atenção nisso, por favor. Em primeiro lugar,
Jesus Cristo conhece a perturbação do nosso coração. Vocês sabiam disso? Jesus Cristo conhece a perturbação do nosso coração. Coração conturbado é a coisa mais comum do mundo. Nós encontramos corações perturbados em todas as partes, em todas as classes sociais. É impossível passar por esta vida sem a experiência de corações perturbados. O melhor dos seguidores de Cristo podem ter muitos cálices amargos para beber. Isso durante a sua peregrinação da graça à glória. Mesmo o mais santo dos crentes perceberá que o mundo é um vale de lágrimas, alguém já disse. E se é certo dizer que não é possível viver sem a experiência da dor, isso é tão certo quanto afirmar que nosso Senhor conhece cada dor que nos aflige, cada uma. Naquela noite de quinta-feira, Jesus viu os discípulos se entreolharem. Isso está em João 13, versículo 22. Jesus viu a confusão mental ante o anúncio da despedida. Jesus viu a desilusão quando eles ouviram que todos eles o abandonariam. As turbações daquelas mentes apareceram no semblante pálido, no olhar assustado daqueles homens. Mas além disso, muito além disso, Jesus nos conhece inteiramente. Jesus conhece cada um dos meus irmãos. Não passa despercebido dele nenhum dos pensamentos dos meus irmãos. Jesus nos conhece inteiramente, sabe de todas as nossas tristezas, sonda todas as nossas frustrações mais secretas. Aquelas frustrações que não temos coragem de dizer a ninguém, de tão tolas que elas podem parecer. Jesus sabe. Jesus sabe tanto o que nos aflige como a intensidade com que cada aflição nos afeta. No corpo, na alma, a falta de sono, os problemas que se somatizam. Jesus conhece as angústias veladas que influenciam o nosso comportamento, as nossas ações e as nossas reações, como também as nossas decisões. Ele sabe também sobre o quanto nos preocupamos por coisas que nunca nos afetarão. E conhece, demais disso, todos os grandes e reais perigos a respeito dos quais nem nos damos conta. Ele sabe o quanto nós somos tolos, frágeis, mesquinhos, egoístas. Sabe de tudo. E isto para mim é importante porque saber que o nosso bondoso Senhor, aquela pessoa no universo que mais nos ama, sabe tudo, sabe perfeitamente, sabe na exata medida sobre tudo que nos diz respeito. Isso é motivo de alento. Em segundo lugar, eu penso que podemos aprender com o nosso texto que mais importante do que vencer a tristeza é não sair do caminho. Mais importante do que vencer a tristeza é não sair do caminho. Os pobres discípulos estavam desapontados porque deduziram que aquele seria o momento de Jesus assumir um trono terreno, libertar os judeus do controle político dos romanos, de devolver à nação de Israel poder e glória passageiros.
Agora, se Jesus deixasse o mundo naquelas circunstâncias de sofrimento e vergonha como um crucificado, como ficariam? Além disso, eles sentiram fortemente a sensação de abandono iminente, quando perderiam aquele Senhor todo bondoso, todo poderoso que tinha estado com eles por todos aqueles anos. E é exatamente no meio desse estado tenso de coisas que Jesus diz o quê? Não se turbe o vosso coração. A expressão não se turbe não significa não se entristeça o vosso coração. A expressão não se turbe também não significa sejam insensíveis à tristeza e à barbárie. Não se turbe o vosso coração significa antes, meus irmãos, não se perturbem a ponto de ficarem confusos, não se deixem demover do caminho, não se deixem abater ou abalar, não fiquem descontrolados, sem norte. Se recomponham, homens. É como se Jesus dissesse: o que eu quero não é que vocês não se entristeçam ante a barbárie que farão com o Filho de Deus. Por mais, meus irmãos, que nós saibamos que toda a bênção de Deus passa pelo caminho do Cristo crucificado, não há nenhuma alegria pelo sofrimento em si do Cristo crucificado. O fato em si do inocente padecer na morte mais horrenda já pensada pela humanidade, não é nela mesma motivo de alegria. Não é que vocês não se entristeçam ante a barbárie que farão com o Filho de Deus ou com a perda da minha presença sensível, mas que a barbárie e o aparente abandono não confundam seus pensamentos ao ponto de os conduzirem ao desespero e ao desfalecimento na fé. Foi por isso que quando Jesus disse, não se turbe o vosso coração, ele, na sequência, disse, credes em Deus, crede também em mim. A coisa a ser alcançada não é a vitória sobre as tristezas da vida. É a vitória sobre a descrença. O grande ponto do embate é se manter no caminho. E a vitória que vence o mundo, segundo João, é a nossa fé. Por isso, Jesus não disse para que eles não se entristecessem, mas para que crescem e continuassem crendo. A fé no Senhor Jesus é o único remédio para corações turbados. O que nós precisamos é crer mais profundamente, é descansar sem restrições, é apegar-nos com mais firmeza, é depender mais completamente. Esta é a receita que Jesus prescreveu aos discípulos na noite da quinta-feira da Paixão. Não, nós não seremos poupados de muitas tristezas, eu já advirto aos meus irmãos. Ser poupado de tristezas não é a promessa de Deus. A promessa de Deus é que nós seremos guardados irrepreensíveis pela fé até o fim da caminhada. Esta sim é a promessa de Deus. Em terceiro lugar, apenas a verdade produz segurança. Sabe a segurança que a alma carece para achar descanso? Só pode proceder da verdade. Nós não devemos consolar as nossas criancinhas com falsas esperanças, dizendo para elas que quem morreu virou uma estrelinha no céu. Somente a verdade produz a segurança que a alma perturbada carece.
Por isso, Jesus fez questão de assegurar a veracidade da sua promessa. Se assim não fora, eu vou teria dito. Em outras palavras, eu não estou jogando conversa fora para consolá-los. Mentiras não consolam, não permanentemente. É como se Jesus dissesse, se não houvesse felicidade eterna, eu diria para vocês. E mais, é como se Jesus dissesse, se não houvesse felicidade eterna designada para vocês, eu também lhes diria. E aí vocês ficariam livres para gastarem a vidinha breve de vocês e infeliz, colhendo da vida o que a vida pode nela mesma oferecer, ao invés de gastar a vidinha breve de vocês sofrendo por mim. Eu posso lhes garantir, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, que vocês foram escolhidos antes de haver mundo, para serem beneficiários do caminho que eu estou para percorrer. E eu posso lhes assegurar que por meio do meu trabalho, a casa de meu pai é a casa de vosso pai. O que consola a alma é a verdade. Em quarto lugar, a bem-aventurança celestial reside basicamente na comunhão com o Pai e com o Filho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ainda diria em sua oração, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esta mesma verdade está aqui, exposta claramente em nosso texto. A felicidade eterna é esta, encontrar morada permanente na casa do Pai. E ali está para sempre com Jesus Cristo. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde estou estejais vós também. O céu, portanto, é a presença do Pai e do Filho. É isto que é o céu, é a comunhão com o Pai, com o Filho. E seria um lugar inadequado para o cristão se Cristo não tivesse chegado ali primeiro, e não tivesse nos esperando, e não estivesse ali, para que em nossa chegada compartilhássemos de sua comunhão. Um pregador conhecido dos irmãos e muito querido também no Brasil todo, disse assim, Hernandes Dias Lopes, a maior glória do céu é estarmos com Cristo para sempre. Vamos contemplar o seu rosto, servi-lo, exaltá-lo. A eternidade inteira não será suficiente para nos deleitarmos nele, para exaltarmos sua majestade. Cristo será o centro da nossa alegria no céu. Lá veremos Jesus como ele é. Não haverá dor, nem luto, nem tristeza. Lá nós esqueceremos as agruras da vida. Lá nem faremos perguntas. Lá nossa alegria será completa. E então, o Hernandes completa. William Barclay diz que não temos por que especular como será o céu. Basta-nos saber que estaremos lá com Jesus para sempre. E isso é o céu. Em quinto lugar, e eu termino, saibamos que nós não teremos a mais perfeita bem-aventurança até que Jesus Cristo volte para nos tomar para si. Até lá, a nossa salvação não terá sido concluída, não terá sido aperfeiçoada. O reino de Deus não terá sido consumado. Mas, quando eu for e vos preparar lugar, Jesus disse, voltarei, voltarei.
E Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo voltará certamente. E nós sabemos disso porque Ele prometeu que voltaria. E nós estamos a aguardá-lo. Jesus Cristo voltará certamente. Meus irmãos, Jesus Cristo voltará pessoalmente. Ele voltará do modo como subiu. Jesus Cristo voltará visivelmente. Todas as nações o verão e lamentarão sobre ele. Jesus Cristo voltará gloriosamente. Voltará na glória do seu Pai e na sua própria glória. Jesus Cristo voltará triunfantemente, subjugando todos os seus inimigos, desmascarando todas as mentiras e conduzindo sua igreja ao triunfo final. Jesus Cristo voltará imprevisivelmente, nós não sabemos o dia e a hora, e para muitos, para todos quantos não o aguardam, ele voltará inesperadamente. A volta de Jesus é o evento mais esperado pelos cristãos. Isso porque eles sabem que sua esperança não estará satisfeita até que Jesus volte. Mas Jesus voltará. Ele está dizendo: quando eu for e vos preparar lugar, o quê? O quê? Voltarei. Voltarei. Ele disse que voltaria. E ele voltará. E nós estamos aguardando. Jesus Cristo não vai decepcionar nenhum de nós. Nós é que o decepcionamos, né? Nós é que o negamos. Nós é que nos turbamos com as questões mais tolas da vida. A fragilidade é nossa. A fragilidade dos votos que fazemos é nossa. Nós fazemos votos e fazemos promessas que não cumprimos. Mas Jesus não. E Jesus disse que voltaria. E nós estamos aguardando que ele volte. Maranata. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te damos ações de graças nesse momento, porque tu tens a palavra final sobre todas as coisas, sobre a nossa turbação, a nossa tristeza, como sobre o nosso destino eterno. Nós todos estamos totalmente em tuas mãos. A ti a honra, a glória que te é devida do coração deste povo que te ama. Amém. Presbítero Luiz.